Pois é, e o ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, José Ângelo Mazilio Júnior, está de volta à pasta. O Mazilio foi para o cargo de assessor especial do ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro. E ele está aqui conosco, vai conversar com a gente ao vivo. E está conosco também o nosso querido Miguel Daúde para ajudar nessa entrevista. E eu queria já perguntar para você, Mazilio, gostaria de saber exatamente quais serão as suas atribuições nesse novo cargo, você que foi já nomeado, mas ainda não tomou posse. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, Petri. Nós vamos trabalhar intensamente a melhoria das fontes privadas de financiamento, com bastante ênfase na sustentabilidade. Vamos trabalhar isso para o agro. E como qualquer tema no mundo das finanças, essa agenda financeira terá um caráter bastante transversal, tanto dentro quanto fora do Ministério, né? No mapa, por exemplo, a agenda financeira, com foco em sustentabilidade, interessa as 4 secretarias. Interessa a Secretaria de Relações Internacionais, porque nós precisamos atrair recursos de fora, o investidor estrangeiro. A Secretaria de Inovação, afinal de contas, as novas tecnologias estão encurtando a distância entre a Faria Lima e o produtor rural. A Secretaria de Defesa Agropecuária tem muitos dados lá, muitos dados de interesse ao mercado de crédito, muita percepção que essa secretaria pode levar em termos de resiliência, em termos de sanidade vegetal, animal, para o investidor internacional. E, obviamente, a SPA, que cuida do Plano Safra, é um mundo aparentemente à parte, mas completamente sinérgico com esse assunto das finanças privadas do agro, com foco em sustentabilidade que a gente vai tocar. E fora, eu não vou nem me estender muito, mas isso eu falei dentro do Ministério, porque fora do Ministério nós temos interface com o CVM, Banco Central, mercados não regulados, entidade de classe, cooperativa, o MDA, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Fazenda, o Planejamento, Casa Civil e, evidentemente, Congresso Nacional, tudo para lá. Certo. Então, o agro está organizado um congresso na FPA, que vai ser de muita valia para nós também botarmos de pé essa agenda. Pois é, e Daúde, você viu agora há pouco aí, né, o Bittencourt falando também que um dos desafios é a questão da sustentabilidade. O Mazilio traz esse ponto também, né, atrair recursos com base também na sustentabilidade, que é a palavra da moda. Eu queria que você participasse dessa entrevista também, se você tem alguma colocação a fazer ao nosso entrevistado. Boa noite, Daúde. Boa noite, Petri. Boa noite, Mazilio. A sustentabilidade vai fazer parte da atividade agropecuária, uma vez que isso não só vai levar uma imagem da nossa agropecuária, como também colaborar com a sustentabilidade. Mas a minha pergunta, Petri, nós ouvimos o Bittencourt dizer o seguinte: olha, nós temos que colocar mais produtores do Pronaf, 60% estariam no sul. Quer dizer, a gente sabe que no Nordeste tem 2 milhões de pequenas propriedades e grande parte, ou quase a totalidade, não estão no Pronaf. A outra posição, vamos colocar mais alimentos, né? Vamos produzir mais alimentos. A gente sabe que se não tiver uma regionalização da produção de alimentos próximos às zonas de consumo mais pobres, nós nunca vamos ter essa produção à disposição da população. E tudo isso, aí é a minha pergunta, custa. E no passado a gente tem visto, né, sempre a falta de recursos para fazer a execução das políticas agrícolas necessária para atender esse objetivo. Então, quanto que hoje seria necessário para que esse projeto pudesse ser factível diante da nossa realidade? Eu vou chutar aqui 5 bilhões, 6 bilhões, 7 bilhões. A minha pergunta é essa. Olha, em relação ao valor de Plano Safra, eu já fui chefe do departamento do Banco Central que cuida de Plano Safra. Mas o valor vai ser bastante superior, porque nós temos vários instrumentos que precisam ser apoiados de alguma forma pelo Estado, que vão demandar um montante de dinheiro provavelmente maior. Se fala em equalização de taxa de juros, alguns bilhões aí. Se fala em seguro rural, precisamos de 2 bilhões no seguro rural de subvenção ao prêmio. Se fala no Proagro, o Proagro vai ter que reservar alguns bilhões também. Tem PGPM. Então, mas essa equação, quem vai fazer, no caso, é a SPA, dentro do Ministério da Agricultura, junto com a SPE, subsecretaria, fundamentalmente esse arranjo, né, lá com o doutor Gilson Bittencourt.
As finanças privadas... Perdão, Miguel. Não, eu só acho que eu não fui muito claro. A gente sabe que o recurso para subsídio está na casa aí de 10 a 12 bilhões, que vem mantendo uma média. Quer dizer, quanto mais vamos precisar para atender essa necessidade do governo, produzir esse desejo do governo, produzir mais alimentos e incluir mais produtores no Pronaf. Então, será que nós vamos ter, tipo, 18, 17 bilhões esse ano para atender esses instrumentos de políticas agrícolas junto com o Plano Safra? Essa é a dúvida. Eu, pessoalmente, tenho a visão que esse dinheiro do orçamento não é gasto, é investimento, porque ele fomenta uma atividade que depois vai gerar arrecadação e vai realimentar os cofres públicos. Então, eu parto sempre desse princípio. O valor, doutor Miguel, quem vai ver é a Secretaria de Política Agrícola com a Secretaria de Política Econômica lá do Ministério da Fazenda. Mas não te deixar sem resposta, o que interessa muito às finanças privadas hoje é o seguro rural. O seguro rural é um coringa. Ele tem papel importante na agricultura do público do MDA, do pronafiano, do pequeno agricultor, do mais vulnerável, do pronampiano, que é o público do MAPA. E, uma vez esse risco mitigado, aumenta a resiliência da atividade e atrai o investidor privado. Então, quanto mais o investidor privado vier e o crédito for universalizado, todos os públicos da agricultura vão se beneficiar disso. Então, eu, hoje, como um fomentador desse assunto, das finanças privadas para o agro, eu digo que é muito importante o seguro rural, é peça-chave, e nós vamos precisar, para o ano que vem, já posso falar também de valor, de 2 bilhões de dinheiro para subvenção do prêmio do seguro. Ô, Mazílio, você viu aí o Bittencourt falando sobre a questão do seguro rural, né? Dizendo que é preciso debater, né? Abrir uma discussão sobre esse tema do seguro, de repente mudar o zoneamento em algumas regiões, porque se você tem uma mesma região com estiagens seguidas, né? É difícil uma seguradora seguradora privada aportar dinheiro ali, né? Disse, inclusive, que é importante até a participação da Embrapa para fazer esse novo estudo, para poder estimular esse aporte financeiro das instituições privadas e não ficar só no governo, né, dependendo dos recursos do governo. Essa discussão vai ser possível até essa questão da utilização de água, irrigação, né? A gente pode, de repente, precisar mudar leis aí para poder usar mais a água de forma sustentável. Você tirou o pão da minha boca, porque eu ia falar que estamos totalmente em linha, né? Eu estou em linha muito com o que o Justo Bittencourt falou. A irrigação que vai aumentar a resiliência da atividade. A irrigação que vai ser peça-chave, nesse caso, para as seguradoras aumentarem ou, de repente, serem induzidas a diminuir a sua atividade no agro, né? Então é isso, nós temos que pensar irrigação. Toda a água que cai na terra e vai para o mar, nós perdemos. A água que o Papai do Céu nos deu, a gente tem que reter para usar quando for necessário. E há meios tecnológicos de fazer isso e com muita sustentabilidade. Agora, se precisar mudar lei, precisar mudar regulamento, nós temos que conversar com as partes interessadas. Mas irrigação é fundamental para a resiliência do agro. Prefeito. Petri, rapidinho, eu acho que eu tenho uma informação muito importante sobre esse aspecto. A Embrapa já tem cultivares, já tem sistema de enraizamento, tanto de trigo como de soja, que são capazes de enfrentar, né, essas adversidades climáticas, principalmente na região do Rio Grande do Sul. É uma questão de pouco mais tempo, é uma questão para que esses produtores possam começar a usar esses produtos ou essas cultivares desenvolvidos para a Embrapa. Eu acho que muita coisa, Mazílio, caminha nesse sentido. Agora, é evidente que o seguro é um fundo que tem que fazer face a eventos aleatórios. Quando esses eventos aleatórios acontecem todos ao mesmo tempo, aí não tem seguro para isso, né? Não tem dinheiro para isso. E não tem raiz suficiente para aguentar tanto tempo de secura, né? Ô, Mazílio, obrigado pela sua participação aqui. Eu gostaria até de contar com você outras vezes aqui no Rural Notícias. Depois da posse, você topa voltar aqui para mais um bate-papo? É só chamar. Obrigado, viu, Mazílio? Boa noite para você. Até uma próxima. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Daúde. Boa noite. Um ótimo final de semana para você também. Obrigado, Petri e Mazílio. Um grande abraço. Valeu, um abraço.